Olá, seja muito bem-vindo. O meu nome é Davi e hoje eu quero te convidar para juntos iniciarmos o estudo do primeiro trimestre do ano de 2026. Nós estaremos iniciando este trimestre com um tema super importante e debatido por centenas de anos. Mas desta vez nós estaremos abordando em 13 lições temas importantíssimos que vai te fazer tirar todas as suas dúvidas e também fortalecer a sua fé a respeito da Trindade Santa. O tema da nossa lição é a Santíssima Trindade, o Deus único revelado em três pessoas eternas, a saber, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 13 lições nós podemos resumi-las em 4 tópicos, os quais nós estaremos abordando dentro das 13 lições deste trimestre. O primeiro tópico é o Pai, a origem de todas as coisas e sua paternidade divina, pois o Pai é o arquiteto de toda a criação. Vamos também ainda falar a respeito do Filho, Jesus como verbo vivo e sua obra redentora. Lembrando que Jesus também ele era e ele é eterno. Jesus ele não passou a existir no ventre de Maria como algumas pessoas assim acreditam. Nós ainda aprenderemos a respeito da identidade do Espírito Santo, o agente da regeneração e capacitação da igreja. Ele é quem testifica do Pai, testifica também do Filho, dá dons espirituais à igreja, intercede e clama pelos aqueles escolhidos do Senhor Jesus Cristo que compõem a sua igreja. Lembrando que o Espírito Santo de Deus não é uma força ativa como algumas pessoas por aí acreditam. O Espírito Santo é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. Ainda para completarmos, nós veremos que nesses três existe uma unidade que forma um Deus único, que compartilha a mesma essência e a mesma glória. Nós iremos observar que a unidade, que é a harmonia da Trindade, como modelo para a família cristã. A primeira lição desse trimestre vai ter como título o mistério da Santíssima Trindade. E nós temos um texto de ouro, o texto áureo, que diz assim, este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3, versículo de número 17. Nesta primeira lição, nós observaremos como as três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, se manifestam no momento do batismo do Senhor Jesus Cristo, de forma nítida e identificados como pessoas distintas. A verdade prática da nossa lição diz: a doutrina da Trindade é central à fé cristã, um só Deus em três pessoas que coexistem e atuam harmoniosamente na obra da redenção. Nós podemos analisarmos essas três pessoas que formam a autoridade, o poder e a glória de Deus como um pelotão com um único objetivo de resgate. E desta vez nós somos o objetivo desta missão. Nós somos o objeto de resgate, pois a palavra do Senhor vai dizer que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Ou seja, nós pertencemos a Cristo. E Deus, ele vem se manifestando a cada um de nós por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, através da obra redentora de Jesus Cristo e também do Espírito Santo. A nossa lição está dividida em 3 tópicos. Cada tópico segue também os seus subtópicos, os quais nós estaremos, a partir de agora, estar comentando cada um desses tópicos. Te peço, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe o seu comentário a respeito do assunto, caso você tenha interesse. Se tiver alguma dúvida também, pode deixar a sua pergunta, que sempre que possível estarei aí respondendo as suas dúvidas, tá bom? Então, o primeiro tópico vai falar o seguinte: a revelação trinitária no batismo de Jesus. E claro, eu fiz algumas anotações aqui que estarei pescando e estarei compartilhando com você um pouco a respeito desta verdade. Nós vamos perceber que é no batismo de Jesus que vai estar presente o Pai, o Filho e também o Espírito Santo, cada qual dentro das suas respectivas
objetivos e orientações, e é isso que nós estaremos analisando agora. Então, o primeiro subtópico vai dizer o batismo do Filho, a obediência de Cristo. Vale ressaltar que talvez para alguns não faça sentido nenhum Jesus ser batizado, até porque o João Batista, quando ele batizava um batismo de arrependimento, um batismo de perdão, de remissão de pecados. Pois a sua palavra seria, a pregação de João Batista foi: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E então aquela multidão ia até João, porque se sentia culpado, diferente de Jesus. Jesus, ele nunca pecou, palavra dolosa alguma dos seus lábios saíram. Então Jesus, ele sempre foi puro. Jesus, ele não precisava de arrependimento. Mas Jesus ainda assim vai até João, e João reconhece exatamente isso, ao ponto do mesmo dizer: Senhor, eu que preciso ser batizado por ti, e é o Senhor que vem a mim? A palavra de Jesus foi: deixa por agora, para que se cumpra a justiça de Deus. O interessante é que o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21, também vai falar que Jesus, ele se ofereceu como pecado para que se cumprisse a justiça de Deus em nós através dele. Ou seja, Jesus, ele se entregou de forma voluntária por cada um de nós para que a justiça de Deus se cumprisse. E que justiça é essa? Nós podemos citar pelo menos duas. A primeira, Jesus, subsistindo na forma de Deus, conforme Filipenses vai nos declarar, ele assume a forma humana e se torna servo. A Bíblia vai dizer que ele se tornou servo e foi fiel até a morte e morte de cruz. Ou seja, Jesus, ele se submete à autoridade do Pai por completo, por amor de cada um de nós. Jesus, ele não foi obrigado a vir à Terra. Jesus, ele se auto-ofereceu a vir. Existe uma passagem muito bíblica, lá em Isaías, muito pregada e muito conhecida, que diz assim: envia-me a mim. Claro que para as pessoas que lêem aquele contexto, vai dizer que ali seria Isaías falando. Mas ali Isaías, na verdade, estava sendo usado por Deus a profetizar aquilo que estava predeterminado pelo próprio Deus, e o próprio Jesus se oferecendo: envia-me a mim. Então Jesus, ele se ofereceu a ser enviado pelo Pai, e assim foi. Por isso que no livro de João, capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor vai nos dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Pois Deus deu a Jesus, e Jesus se ofereceu por cada um de nós. Então Jesus se fez maldito por cada um daqueles que crê em seu nome e que de fato irão servi-lo em gratidão. Nós iremos perceber ainda que nesse mesmo episódio, quando João está batizando a Jesus, João, ele vê, e por incrível que pareça, ou melhor, por meio do Espírito Santo, João já sabia, porque Deus já tinha avisado a ele que aquele que uma pomba ou o Espírito Santo viesse e descesse sobre aquele seria o Cristo. E João testifica destas verdades, e no momento em que Jesus acaba de ser batizado, João vê o Espírito Santo vindo de forma corpórea, como uma pomba repousar sobre a cabeça de Jesus. O batismo é a submissão do Cristo ao Pai para que se cumpra a justiça de Deus, e agora ele é ungido pelo próprio Deus com o Espírito Santo. Nós vamos encontrarmos isso no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo de número 38, onde a palavra do Senhor vai dizer que Deus ungiu a este Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu fazendo bem a todos, curando enfermos e libertando os cativos do pecado. Pois Jesus, ele veio para salvar e libertar o homem. Jesus veio para mostrar o caminho da salvação. E naquele momento em que o Espírito Santo repousa sobre Jesus, Jesus recebe a unção vinda do próprio Deus. Isto porque ele escolheu esvaziar de si mesmo. E nós veremos ainda nesta lição do que foi que Jesus se esvaziou.
Então Jesus ele foi ungido pelo próprio Deus para iniciar o seu ministério aqui na terra. A partir daquele momento, Jesus é manifestado diante do povo de Israel e é a partir dali em que ele se manifestará a toda a humanidade como o Cristo de Deus, como o Salvador da humanidade. O terceiro tópico vai falar sobre a voz do Pai. Ou seja, após Jesus ser batizado, o Espírito Santo ser ungido com o Espírito Santo e com poder, iniciando o seu ministério aqui na terra, o Pai, ele brada do alto, dizendo: este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Ou seja, Deus está falando: este é o meu filho amado em quem eu me alegro dele. Eu me alegro do meu filho porque ele decidiu a cumprir a minha justiça. E é exatamente aí que nós vamos encontrar a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que na teologia ele é tido como epifania da Trindade, ou trinitária, né? Como alguns por aí dizem. Bom, nós podemos dizer que seria a manifestação de Deus para a humanidade na pessoa do Pai, do Filho e também do Espírito Santo. Eu acredito que assim fica muito mais fácil de nós entendermos, ao invés de ficarmos utilizando terminologias técnicas que muita gente, infelizmente, ainda não conhece, tá bom? O segundo tópico da lição vai falar sobre a distinção e a unidade das pessoas divinas. Existe apenas uma divindade, que é Deus, mas essa divindade ela é compartilhada em 3 pessoas. Aí alguém pode até questionar: estaria Deus então dividido? Claro que não. Por isso que nós estamos aqui nesse tema agora falando da unidade das 3 pessoas. Porque as 3 pessoas, apesar de terem funções diferentes, juntos eles compartilham da mesma essência e também da mesma glória. Vamos lá, o primeiro subtópico vai falar sobre a unidade e distinção pessoal. Eu gostaria de começar pelo Filho, né? Seria a segunda pessoa da Trindade, mas pelo Filho apontando também para o Pai. Vamos lá. Primeiro, nós vimos no batismo de Jesus a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo de formas diferentes e distintas, mas tanto um quanto o outro compartilha da mesma glória. Jesus, por exemplo, no livro de João, no capítulo 17, no versículo de número 5, nós encontraremos Jesus orando ao Pai dizendo: Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti. Jesus não está falando de uma glória diferente, mas está falando de uma única glória que pertence ao Pai e que também ele tinha direito. Mas enquanto o homem aqui na terra, ele estava disposto a abrir mão da pessoa, de ser como Deus. Ele não usava os atributos de Deus como a onisciência, a onipresença. Jesus ele se esvaziou por completo, inclusive. Este é um dos conselhos que Paulo nos dá quando escreve em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo de número 5, em que ele diz: tende em vós o mesmo sentimento que teve também em Cristo Jesus, que subsistindo, ou seja, ele existia antes de todas as coisas, na forma de Deus, não o considerou ser igual a Deus. Antes, esvaziou-se de si mesmo. Aí agora a pergunta seria: ele se esvaziou de quê? Ele se esvaziou dos atributos de Deus. E quais são esses atributos? A onisciência, a onipotência e a onipresença. Quando Jesus estava na terra, ele não tinha todo o poder. Jesus ele não tinha a onisciência. E Jesus não poderia estar em todos os lugares. Mas antes disso, Jesus tinha todos esses atributos e hoje também ele tem todos estes atributos. Portanto, Jesus ele era, ele é e será eternamente Deus. Vamos lá entender algumas passagens bíblicas. O Pai, ele é quem planeja e também elege aqueles que serão salvos. No livro de Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 4, está escrito que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Aqui nós iremos perceber que Deus ele é atemporal. Deus ele não está sujeito ao tempo. Deus não está sujeito a intempéries do mundo.
porque tudo isto foi criado voltado para o homem. Deus ele criou o planeta Terra e todo o seu globo e toda a sua plenitude para que o homem, o ser humano, habitasse nele. O tempo faz parte da vida do homem, do cotidiano do homem, mas não faz parte da pessoa de Deus, nem do Espírito Santo, e hoje também não faz parte da pessoa do Senhor Jesus Cristo, porque os três, como Deus, são atemporais. Eles são os criadores de todas estas coisas. Então o Pai é aquele que planeja e elege. Ele planejou, ele arquitetou como seria o mundo, assim como seria o homem. Nós encontramos em Gênesis capítulo 1 ainda, no versículo 26 em diante, que Jesus diz que há uma conversa ali onde é dito: façamos, pois, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Perceba que ali está no plural, e nós acreditamos que está de fato correto esta tradução. Por quê? Porque a Bíblia nos apresenta o Pai, o Filho e o Espírito Santo como agentes reveladores da glória de Deus sobre a humanidade e sobre a igreja. E nós entendemos que estes representam diretamente o Deus Todo-Poderoso como uma única divindade. O Filho é quem executa a obra expiatória. Em João capítulo 3, 16, já falei anteriormente, nós vamos encontrar que o Pai, ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O interessante é que a Bíblia vai falar a respeito da pessoa de Israel, do povo de Israel, como o primogênito. Porém, quando se trata da pessoa do Senhor Jesus Cristo, este é o unigênito, porque ele foi gerado, ele não foi criado. Algumas pessoas acreditam que Jesus, está escrito que ele seria a primícia de toda a criação. Acredita-se então que ele tenha sido criado, quando na verdade não é. A Bíblia fala que por meio de Cristo todas as coisas vieram a existir. Então, se por meio dele todas as coisas veio a existir, isto significa que de fato toda a criação parte dele. Por isso que João, nos primeiros versículos do capítulo 1, vai dizer: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A Bíblia ainda vai dizer que este mesmo verbo ele se faz carne e habita entre os homens, e a sua luz brilha e ilumina todo o homem. Ele também é a vida. Então nós percebemos que Jesus, aquele que executa a obra expiatória, ele já existia antes de todas as coisas, e tudo que existe foi criado por meio dele. 1 Colossenses 1, versículo 16 em diante, vai dizer, palavras de Paulo, revelação do Espírito Santo, vai dizer: porque tudo foi criado por meio dele e para ele. E Paulo vai explicar poderes, potestades, coisas visíveis e invisíveis, foi por meio de Jesus. Jesus, ele tem a autoria de toda a criação. E nós vamos encontrar também o Espírito Santo, que é o que aplica as benesses, ou seja, os benefícios da salvação, que é a consolação, que é também que ele é responsável também pela convenção. A Bíblia fala que o Espírito Santo é quem convence o homem da justiça e do pecado. É o Espírito Santo quem consola, o Espírito Santo intercede. O Espírito Santo, ele tem ciúme da igreja, ele tem ciúme dos que servem de fato ao Senhor. E por incrível que pareça, me parece que é a parte mais difícil de se entender a respeito da pessoa do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele se entristece, ele se alegra. Em Romanos capítulo 8 vai falar a respeito deste assunto e vai falar que é com choros e gemidos inexprimíveis que o Espírito Santo intercede por nós. Tiago vai dizer que o Espírito Santo tem ciúme de nós. Uma força ativa, como alguns dizem, não tem estes sentimentos. Força ativa não representa a vontade. Mas aqui nós percebemos em características claras e objetivas que o Espírito Santo, ele age como uma pessoa, como um consolador. No livro de João, no capítulo 14, Jesus diz que não deixaria os seus discípulos só, enviaria um ajudador, ou seja, um outro consolador. Quando a palavra ali é usada como outro,
significa que seria outro da mesma essência de Cristo, porque Jesus tem a essência de Deus. Então ele enviaria outro também com a mesma essência de Deus, que seria então o Consolador. Enquanto Jesus estava na terra, ele fazia a obra de guardar e de consolar. Após Jesus subir aos céus, ele envia agora o Espírito Santo com a mesma missão, para capacitar a igreja, dando autoridade, dons espirituais, consolando-os por completo. E nós vamos observar justamente na oração sacerdotal do próprio Jesus. Quando ele diz: Pai, eu agora vou para perto de ti, e eu te peço não que os tire da terra, mas que os guarde. Então Jesus ele fala que ele vai sair, mas Jesus ele dá uma promessa: não vou deixar vocês sozinhos. Então ele roga ao Pai e o Consolador vem à terra para habitar no meio da igreja, consolando e fortificando e fundamentando a igreja. O segundo tópico vai falar a pluralidade na unidade no Antigo Testamento. Perceba que o Pai, o Filho e o Espírito Santo, ele é nítida no Novo Testamento, mas eles também estão presentes no Velho Testamento. E nós podemos citar várias e várias outras passagens. Vamos começar mais uma vez pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Lembra daquela passagem lá em Êxodo, capítulo 3, versículo de número 14? Uma sarça começa a pegar fogo. Moisés, ao ver aquilo, fica espantado e diz: que negócio interessante é isto. Mas uma voz sai dali falando com Moisés. E Moisés, quando recebe a mensagem para ser enviado ao povo de Israel e este ser libertado do Egito, ele questiona: em que nome, qual Deus eu vou dizer para aquele povo que está me enviando a eles? E a resposta foi: eu sou o que sou. Vai e diz ao povo que o eu sou te enviou. O interessante é que em João capítulo 8, versículo 58, Jesus diante dos fariseus, ele vai e diz: antes de Abraão, eu sou. Jesus se identifica numa revelação progressista, aonde ele declara ser aquele que falava com Moisés no deserto. Então, perceba que Jesus está presente no deserto, está presente no Novo Testamento, o que na teologia é chamada de revelação progressista. No livro de Isaías, capítulo 48, a Bíblia vai falar ainda sobre a eternidade do Messias. Aliás, o profeta Isaías é considerado como o profeta messiânico, falando a respeito de que o Messias viria, o rei de Israel, para resgatar inicialmente Israel, como o primogênito dos filhos de Deus. Mas depois nós também faríamos parte como filhos adotivos, junto com a primogenitura que é Israel. Nós vamos perceber ainda que o Pai também está presente desde a criação, pois ele arquitetou tudo, mesmo antes da existência. No livro de Êxodo, no capítulo 20, 1 e 2, ele vai dizer o seguinte: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus. Ou seja, Deus ele falava com o povo de Israel diretamente. Deus estabeleceu a lei, estabeleceu justiça, estabeleceu também os 10 mandamentos e entregou a Moisés. Aqui existe um detalhe: as Escrituras Sagradas, ela não só foi escrita por homens inspirados por Deus, mas as suas primeiras entrelinhas foram escritas com os próprios dedos do próprio Senhor. O Espírito Santo no Velho Testamento também está presente na criação, nos profetas e nos reis. Um exemplo muito claro é a respeito do rei Davi. Davi, quando ele é ungido rei de Israel, antes mesmo dele assumir o seu reinado, a Bíblia vai dizer que o Espírito de Deus se apoderou a Davi. Daí a explicação que ele, com apenas uma pedra, derruba um gigante e depois vai derrotando todos os inimigos de Israel, porque o Espírito Santo de Deus estava sobre ele. De outra sorte, quando Saul ele foi ungido
rei de Israel, ele também recebeu o Espírito Santo. Tanto é que houve questionamento, será se Saul também será profeta? Isto porque quando ele foi cheio do Espírito Santo, Saul ele chegou a profetizar, manifestando aí um dos dons espirituais em que hoje está presente na igreja. O Espírito Santo esteve também na vida de Sansão, na vida dos profetas e em incontestáveis momentos do Velho Testamento. E se falar do Novo, então, meu amigo, porque o livro de Atos não deveria ser o Atos dos Apóstolos, deveria ser Atos do Espírito Santo, porque é o livro que mais fala a respeito do Espírito de Deus, é o livro de Atos. É onde o Espírito Santo ele está agindo desde o início da história até o final. E para finalizarmos a nossa lição, nós vamos buscar aqui a relevância da Trindade para a fé cristã. É importantíssimo nós estarmos preparados para responder a respeito deste assunto, pois muita gente e muitas seitas tendem a distorcer algumas coisas. Tem seitas que diz que Jesus só passou a existir a partir do momento em que Maria fica grávida de Jesus. Quando nós sabemos que Jesus existia desde a eternidade, Jesus ele não passou a existir ali. Algumas outras pessoas acreditam que a partir do momento que Jesus foi batizado, que recebeu o Espírito Santo, ele foi adotado por Deus. Uma outra inverdade. E isso é uma crença de adoção do Cristo. Existem outras pessoas que acreditam a respeito do Espírito Santo, que o Espírito Santo é uma força ativa, quando na verdade uma força ativa ele não pensa, não tem vontade, não tem ciúme, não chora, não se entristece nem se alegra. Algumas pessoas também acreditam que tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo é uma única pessoa. Como Deus seria então onipresente, Jesus oraria daqui e ele mesmo, do alto, responderia a ele mesmo. Ou seja, Jesus estaria orando a ele e ele mesmo estaria agindo nele como Espírito Santo. Ou seja, Jesus ungiria ele com o Espírito Santo. É uma loucura, não é verdade? É muito mais difícil de entender essas heresias do que entender o que as Escrituras nos apresentam, três seres que compartilham da mesma glória, que é a glória de Deus. Como eu citei aqui João 17, versículo 5, onde o próprio Jesus diz que, onde Jesus pede a glória, né? Me glorifica com a glória que eu tinha contigo. Ou seja, é a mesma glória, não era uma outra glória. Jesus não tinha uma glória diferente do Pai. E nem tem uma glória diferente do Pai. Jesus compartilha da mesma glória do Pai, assim como o Espírito Santo compartilha da mesma glória do Pai e do Filho. Então, existem muitas implicações doutrinárias que vai falar no segundo tópico da nossa lição, que segundo o comentarista, ele diz assim, a negação da Trindade resultou em heresias, e muitas heresias, e que estas permanecem nos dias de hoje. E continuando, diz assim, o triteísmo, crença em três deuses separados, viola a unidade de Deus. O que nós acreditamos? Acreditamos que existe de fato três pessoas, mas que estas três pessoas compartilham da mesma glória de um único Deus. Ou seja, os três formam um único Deus. E isto de fato é algo difícil de entendermos de forma racional. Certo mesmo é que quando nós chegarmos na glória, nós de fato veremos ele como ele é, face a face, e então todas as nossas dúvidas serão sanadas. Por enquanto, a palavra do Senhor, em alguns momentos, vai nos apresentar Jesus como Deus. No livro de João, em uma das cartas, capítulo 5, versículo 20, vai dizer que nós estamos num verdadeiro Deus, isto é, Jesus Cristo. Então, Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Então, ficamos apenas no que a Bíblia nos revela e não podemos passar disto. Aí continua dizendo, negando a divindade de Cristo e do Espírito Santo. Lembrando que tem pessoas que acreditam que existe três divindades. Não, é apenas uma divindade que nos é revelado por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí ele continua, o comentarista, contrariando as escrituras que ensinam a divindade de ambos.
João capítulo 1, Atos 5, 3 e 4. O unicismo, ou modalismo, ensina que Deus se manifesta em 3 formas sucessivas. Não, está completamente errado. Nós já vimos aqui, através da luz das Escrituras, que ele se manifesta em 3 pessoas. Ou seja, essas 3 pessoas é Deus. No batismo de Jesus está claro que as 3 pessoas são distintas e se manifestaram simultaneamente. Assim sendo, o monoteísmo bíblico ensina que há um só Deus que subsiste em 3 pessoas, ou seja, são eternas, são indivisíveis, elas são onipresentes, têm todo o poder e também compartilham da mesma glória. A compreensão distorcida dessa doutrina tem sérias implicações para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Aqui a oração de Jesus, em João capítulo 17, versículo número 3. A doutrina da Trindade é inseparável do Evangelho, pois o Deus que salva é o mesmo que se revela a nós. Ou seja, a ordem batismal é: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A bênção apostólica para a igreja também é que a paz de Cristo, que a paz de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos nós. Então nós iremos perceber que o Pai, o Filho e o Espírito Santo está presente em toda a história da humanidade, desde a sua criação até o dia do seu juízo. Isto é o que a palavra do Senhor nos ensina nos dias de hoje. Sendo assim, vou encerrando por aqui a nossa lição. Espero que você tenha entendido. Caso ficou alguma dúvida, fique à vontade para deixar os seus comentários. Assim que possível, estaremos respondendo. Que Deus os abençoe e até a próxima, se Deus quiser.